Sabia que a raça de galinha Brahma é uma das raças mais grandes do mundo e alcança tamanho entre 60 a 120 centímetros de altura? Sabia que o peso destas robustas aves oscila entre 6 e 9 quilos? Ou seja, de 13 a 19 libras. Sabia também que estas aves põem ovos grandes de cor marrom, e em média 120 anual. Continua assistindo, e vamos descobrir fatos curiosos desta raça de galinha gigante. Estamos apenas começando. Conhecida por muitas regiões como aves exótica, a Brahma é muito apreciada pelo seu grande tamanho, e a carne muito saborosa. Tem registro que datam de 1901, que documenta que algumas destas aves teria alcançado o incrível peso de 13 a 14 libras as galinhas e 17 a 18 os galos. Na verdade, nesta época o peso básico girava em torno de 10 a 12 libras. Esta raça, com toda a dificuldade da época, ficou conhecida como a febre da galinha. Nacionalmente, na verdade, esta aves foi introduzida na América e Inglaterra aproximadamente no ano de 1850. As Brahmas têm esta postura natural, de beleza e realeza. Estas aves podem adaptar-se quase em todos os lugares, adaptando inclusive em mudanças climáticas rigorosas. Estas aves geralmente são conhecidas como de clima frio, mas com manejo adequado, pode criar em lugares quentes sem problema. Características: os Brahmas são uma raça de duplo propósito. São aves muito belas, grandes e resistentes. Devido ao grande tamanho da raça, estas deslumbrantes aves foram usadas inicialmente como uma raça de carne. Graças à sua personalidade doce e à sua resistência ao inverno, as aves grandes são fáceis de manter. Por isso são raça populares entre os aficionados e criadores. Os Brahmas são classificados como uma raça de patrimônio da humanidade, por isso vive em constante conservação. A aparências da raça. Sua grande estatura e natureza suave combinada com intrigantes padrões de cores, faz uma das aves mais favoritas dos criadores. Na aparição da Brahma nos eventos de exposição, nunca deixa de contar com a admiração de todos. As galinhas desta raça Brahma são boas mães. De crista deslizante, barbilha vermelha, lobo nas orelhas, junto ao seu grande tamanho, e patas e dedos cobertos por penas que parece mais uma vestimenta, permitem suportar temperaturas frias muito bem. Ambos sexos têm pés fortes e uma postura diferenciada. Os pesos por média giram em aproximadamente entre 5 quilos, umas 12 libras para as galinhas e uns 30% mais para os galos. Apesar do seu grande tamanho, as galinhas Brahmas são amigáveis e são excelentes mascotes para as famílias. São 3 variedades de cores: as brancas, escuras e dourado. Esta raça foram acertada nos estándares americano de sua primeira participação em 1874. Também há variedades mais raras que possam encontrar-se na internet. Seguindo, estas aves foram piamente adaptadas nos Estados Unidos. A Associação Australiana reconhece as variedades da raça Brahma perdiz, azul, negras, carijó e bege. Produção de ovos. As galinhas Brahma são consideradas poedeira de inverno nos Estados Unidos. Produz a maior parte de seus ovos de outubro a maio. Os ovos destas raças de galinhas são grandes e uniformemente de cor marrom. As galinhas tendem a chocar no início do verão. Devido ao seu tamanho, ao nascer os seus filhotes, tem que ter muito cuidado na primeira semana de vida, para que não seja pisoteado pela mãe. Apesar dos filhotes nascerem robustos, mesmo assim são frágeis diante do tamanho da mãe. Cuidados especiais destas raças. As galinhas Brahma frequentemente se desenvolvem pelotas de barro em seus pés, devido à abundância de plumas em seus pés. Portanto, deve sempre estar atento ao perceber a formação destas bolinhas, deve retirá-las com cuidado.
Bolas de barros podem causar a perca das unhas, ou até mesmo a perca das pontas dos dedos. A boa higiene do local é essencial para evitar que isto aconteça. História. A origem da espécie tem causado muita discussão entre os expertos desde 1800. Por um lado estavam aqueles que acreditavam que as aves teriam sido desenvolvidas pelos Estados Unidos, através de aves muito grandes. Outros acreditavam que as aves teriam surgido na Índia, e levaria o nome do Rio Grande Putre. Estas aves provenientes de Porto de Sagai provavelmente foram criadas com aves Chittagong, crístia de origem malaia, com formas distintivas de pena e cabeça deslizante. Originalmente, com formas distintivas de pena e cabeça deslizantes destas aves, para a formação da raça Brahma em 1852. Mais tarde se acordou a Brahma. E em dezembro de 1852 se exportaram os primeiros exemplares para a Inglaterra, o qual foi um presente para a Rainha Vitória, e com estas aves os criadores ingleses desenvolveram a produção de carne e ovos, e mais tarde exportaram para os Estados Unidos. Esta raça foi a principal raça de carne de frango dos Estados Unidos, desde a década de 1850 até ao redor de 1930. Hoje em dia as pessoas criam esta raça para a produção de carne e ovos, e também para fins ornamentais. Considerações especiais. Os frangos Brahma são excelentes aves para sítios, mas requerem maior cuidado pela sua plumagem intensa, são mais suscetíveis a carrapichos e plantas de sementes pegajosas, e se deve evitar ambientes úmidos. Estândar da raça. Os estándares mostram a perfeição da raça Brahma. Na verdade há muitas especulações, mas até hoje não se sabe ao certo da onde originou esta raça, mas o mais convincente é que tenha originado na Índia mesmo, nas proximidades do rio Brahma. Olá, eu peço encarecidamente a todos vocês, que deixe o like, se inscreve, e compartilha os nossos vídeos, porque só assim poderei estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Fiquem todos com Deus. Deixe o seu like. Se inscreve. Comente. E compartilhe.